Bem-vindo ao canal Aprende Aí, o lugar que descomplica histórias complexas. E olha, poucas jornadas na ficção científica foram tão conturbadas quanto a de Jornada nas Estrelas Enterprise. Hoje, a gente vai entender como uma série que começou com uma ideia tão incrível acabou enfrentando uma viagem tão cheia de percalços que quase a impediu de completar sua missão de 5 anos. E para entender o tamanho do problema, vamos começar pelo começo, pela primeira grande polêmica, a música de abertura. Para muita gente, a decisão de trocar aquela fanfarra orquestral, sabe, super clássica, por uma música pop rock, bom, foi um choque. Foi o primeiro sinal de que aquela não seria a Jornada nas Estrelas que todo mundo conhecia e amava. Para a gente poder entender como Enterprise foi de quase cancelada a um clássico cult, vamos seguir essa rota de voo dela. A gente vai ver o começo controverso, a turbulência toda do início, a grande virada de chave que foi a Guerra Shindy, a quarta temporada que é super celebrada pelos fãs e, claro, o legado final e como a série é vista hoje em dia. Então vamos lá, vamos voltar para a prancheta dos criadores. Como é que essa série foi pensada e por que desde o primeiro dia ela já parecia estar remando contra a maré? A visão dos criadores Rick Berman e Brannon Braga era bem ousada. Vamos voltar no tempo, para antes da Federação, antes de tudo. A ideia era fazer a exploração espacial parecer perigosa e cheia de incertezas de novo. Em vez daquela tripulação super experiente, a gente teria pioneiros, sabe? Onde cada encontro era um primeiro contato de verdade e a tecnologia era bem mais, analógica, mais pé no chão. E falando em visual, a série quase teve uma cara completamente diferente. Dá uma olhada. Os executivos queriam só reciclar um design de nave que já existia de um filme, mas o designer Doug Drexler bateu o pé. Ele queria algo novo. E foi a insistência dele que nos deu a icônica NX-01. E tem mais. Enterprise foi a primeira da franquia a abandonar de vez as maquetes, os modelos físicos e apostar tudo em CGI. Foi um marco que basicamente empurrou a jornada para uma nova era de efeitos visuais. Pois é, a nave foi lançada, mas a viagem, olha, não foi nada tranquila. As 2 primeiras temporadas foram muito marcadas por problemas criativos e uma queda de audiência que, sinceramente, ameaçaram cancelar a missão antes que ela pudesse engrenar de verdade. E um dos maiores problemas, um que deixou muita gente confusa, foi uma trama central que, em vez de prender atenção, só gerou um monte de interrogações. Essa história era a tal da Guerra Fria Temporal. Basicamente, eram facções do futuro manipulando o passado. O problema era confusa demais e, pior, desviava completamente da proposta original da série. O público queria ver os primeiros passos da humanidade no espaço, não uma guerra no tempo super complicada. O resultado disso? A audiência, despencou. Aí a coisa ficou séria. A série estava literalmente na corda bamba, com a ameaça de cancelamento batendo na porta, a pressão sobre os roteiristas era gigantesca para fazer alguma coisa e rápido. E foi essa pressão toda que nos levou para a terceira temporada, o momento em que os produtores foram forçados a dar uma virada de 180 graus na história. A ordem era clara: melhorem a audiência por qualquer meio necessário. Com esse ultimato, a equipe fez algo que era inédito para a Jornada nas Estrelas na TV até então. Eles transformaram a temporada inteira em um único arco de história, uma única saga contínua. Essa nova trama começou com um ataque terrível na Terra e mandou a Enterprise numa missão de 1 ano de vingança. O tom ficou muito mais sombrio, mais pesado. O Capitão Archer foi forçado a tomar decisões que, digamos, testaram todos os limites da moralidade da frota estelar. Mas, apesar de todas essas mudanças, a audiência ainda era um problema. E isso levou a mais uma grande mudança criativa para a temporada final, que ficou sob o comando de um novo showrunner, o Manny Coto. E a solução que ele encontrou para a quarta temporada foi simplesmente genial. Uma série de historinhas menores, de 2 ou 3 episódios cada, e cada uma delas foi feita para agradar diretamente os fãs, respondendo perguntas antigas da mitologia de Jornada. A origem dos super-humanos do Khan, a reforma dos Vulcanos, o mistério dos Klingons sem as testas enrugadas e até uma viagem para o universo espelho. Foi puro fanservice, mas no melhor sentido da palavra. Mas o que será que motivou essa mudança criativa tão grande? Bom, como esse gráfico mostra, foi uma questão de sobrevivência. O orçamento por episódio foi cortado quase pela metade. Isso forçou a produção a encontrar um jeito mais esperto, mais eficiente de contar suas histórias. Eles tinham que fazer muito mais com muito menos. E essa restrição, essa falta de grana, na verdade acabou alimentando o formato único e super celebrado da temporada. Isso prova que, às vezes, as limitações podem levar a grandes inovações. A necessidade, nesse caso, foi a mãe da criatividade.
Só que, apesar de uma quarta temporada aclamadíssima pela crítica e pelos fãs, a jornada da Enterprise chegou a um fim bem abrupto. Mesmo com o cancelamento ali na cara, a equipe criativa já sonhava com o que viria a seguir. E os planos para uma quinta temporada, olha, eram bem ambiciosos. Esses planos teriam continuado a preencher as lacunas entre Enterprise e a série original. Basicamente, teria sido a temporada que cumpriria a promessa final da série, que era mostrar como a Federação nasceu. Mas, em vez disso, a série terminou com um final que foi muito, muito criticado. Ele era focado em personagens de A Nova Geração, uma decisão que, hoje, até os próprios criadores admitem que não foi das melhores. Pareceu mais um final para a franquia inteira do que um final para a série Enterprise. E aí, qual é o legado de Enterprise? Foi uma série que viveu em guerra consigo mesma, lutando contra o cansaço da franquia, as exigências da emissora, mas talvez, só talvez, nessa luta toda, ela tenha se tornado a história mais jornada nas estrelas de todas, a de superar todas as adversidades para finalmente encontrar seu lugar entre as estrelas. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.